Imagine uma Roma em crise. O século XVI não era apenas um século das artes, era o século da corrupção, da negligência e de uma igreja que precisava de um novo fôlego. No meio do luxo, dos palácios e da miséria dos becos, surge então um homem que não carregava espadas, mas carregava um gato e uma barba mal feita e um coração que literalmente não cabia no seu peito. Ele foi chamado de o apóstolo de Roma, mas para seus amigos era apenas Filipe, o homem que provou que a alegria não é um acessório da fé, mas a própria essência dela. Hoje vamos conhecer a história de São Filipe Neri, o santo da alegria. Meu irmão e irmã, Filipe nasceu em Florença no ano de 1515 e desde pequeno o apelido Pipo Buono, Filipe o Bom, já indicava que ele tinha algo diferente. Mas a grande virada aconteceu aos seus 18 anos, quando ele foi enviado para viver com um tio rico em São Germano, para assim herdar uma fortuna e se tornar um grande comerciante. Qualquer jovem da época daria tudo por essa chance. Mas Filipe não. Perto do Monte Cassino, em uma pequena capela, ele teve a sua primeira grande conversão. Ali ele percebeu que as moedas de ouro eram apenas barulho. O que ele buscava para a sua vida era o silêncio de Deus. Em 1533, ele então abandona a herança e caminha direto para Roma. Chega à cidade eterna como um leigo, sem nada na mão, a não ser a fome de Deus. Ora pro nobis, Sancte Michael, ora pro nobis, Sancte Gabriel, ora pro nobis, Sancte Felipe passou 17 anos como leigo em Roma. Ele não queria ser padre. Na sua cabeça ele queria ser apenas um cristão. Ele trabalhava, minha gente, como tutor, mas seu verdadeiro escritório ficava nos hospitais dos incuráveis. Em 1544, aconteceu o fato mais extraordinário da sua vida. Foi enquanto ele rezava nas catacumbas de São Sebastião, quando ele pediu ao Espírito Santo que lhe desse amor. E de repente, minha gente, uma bola de fogo entrou em sua boca e se alojou no seu peito. Filipe caiu no chão gritando: "Basta, Senhor, não aguento de tanto amor." E a partir daquele dia, seu coração batia com tanta força que toda cadeira que ele sentava ficava tremendo. Ao morrer, os médicos descobriram que 2 de suas costelas estavam quebradas e arqueadas para fora. Dessa forma, elas acomodavam o coração de Filipe. O coração de Filipe havia crescido, minha gente, fisicamente, para dar lugar ao fogo do Espírito Santo que passava a habitar em seu coração. Omnes sancti martires orate pro nobis, omnes sancti confessores orate pro nobis, omnes sancte virgines et vidue orate. Não podendo fugir da sua vocação, finalmente foi ordenado padre em 1551. E Filipe então funda o oratório. Mas o que era isso? O oratório, meu irmão, minha irmã, era um lugar onde se falava de Deus com liberdade. Havia música, risos e uma pergunta que Filipe sempre fazia aos jovens ambiciosos de Roma: e depois? Certa vez um jovem contava: "Vou estudar, serei doutor."
Felipe sorriu e perguntou: e depois? Respondeu o jovem: ganharei muito dinheiro. E Felipe perguntou: e depois? O jovem então disse: terei muita fama. Felipe retrucou: e depois? O jovem então disse: bem, depois morrerei. Felipe então disparou o golpe final: e o que você levará para o céu? Irmãos, o oratório era um espaço onde os jovens e os coroinhas podiam aprender sobre a Bíblia, cantar e participar de atividades recreativas em uma Roma que carecia de assistência espiritual para a juventude. Nesse lugar, Felipe ficou famoso pela frase que ele dizia sempre aos jovens: fiquem quietos se puderem. Essa frase era dita com muito humor, enquanto as crianças faziam barulho ao seu redor. Felipe também criou a visita às 7 igrejas para tirar as pessoas dos vícios do carnaval. Ele transformou a religião, que muitos viam como um fardo, em uma celebração comunitária. Ele era o mestre da pedagogia, da alegria. Nessa época, Roma estava pequena demais para o fervor de santidade que ali pulsava. Imagina, minha gente, você caminhando pelas ruas de paralelepípedos e cruzar com 2 dos maiores santos da história da nossa igreja, São Felipe Neri e Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. Talvez você não saiba, eles eram amigos íntimos, mesmo tendo estilos opostos. Inácio era soldado de Deus, disciplina, hierarquia, exército espiritual. Felipe já era o poeta de Deus, liberdade, improviso, música nas ruas. Diziam que Felipe era como uma irmã para os jovens que Inácio queria recrutar. Muitos entravam no oratório de Felipe e acabavam entrando para a companhia de Jesus logo após. Inácio costumava dizer que Felipe era como o sino da igreja. Estava sempre chamando todos para entrar, mas ele mesmo ficava do lado de fora, referindo-se ao fato de Felipe ter demorado a fundar uma congregação formal. Juntos, os santos formaram o coração da Contra-Reforma. Enquanto Inácio organizava a defesa intelectual da fé, Felipe organizava a alegria e a caridade prática. Eles provaram que na igreja há espaço para o rigor e para a festa, para a espada da palavra e para o violão do oratório. Como a gente sabe, a vida dos santos são acompanhados de milagres do sobrenatural. E os milagres de Felipe, minha gente, não eram feitos, segundo ele, para exibição. Na verdade, ele ficava furioso quando o povo chamava de milagreiro. Mas os fatos eram incontestáveis. Acontecia milagres, prodígios em torno de São Felipe Neri. Talvez o milagre mais famoso foi a do jovem príncipe Paulo, que estava morrendo. Felipe então chega atrasado e o encontrou morto. Felipe não aceitou. Chamou o jovem pelo nome, soprou em seu rosto e Paulo abriu os olhos. Eles conversaram então por 15 minutos, o tempo necessário para que o jovem se confessasse e logo depois morresse, partindo em paz.
Filipe não buscava a vida biológica, minha gente, mas buscava a salvação eterna. Muitas pessoas relatavam que, ao encostar a cabeça no peito de Filipe, o calor era tão intenso que ficavam curadas de doenças físicas e principalmente afastava a depressão e as tentações que vinham sobre as suas vidas. Era o calor de Pentecostes, um calor permanente que ele vivia, que ele tinha em seu peito. Após cada milagre, Filipe fazia algo que muitos podem dizer que era ridículo. Quando ele curava alguém, quando alguém ficava curado, logo em seguida ele começava a contar uma piada ou fazia alguma careta. E por que isso, minha gente? Porque ele queria que as pessoas rissem do homem, rissem dele, para que assim não deixassem de glorificar a Deus, somente a Deus. Ele usava do humor como um escudo para a sua própria santidade. Filipe odiava ser chamado santo. Para fugir da veneração, ele fazia palhaçadas sagradas. Ele aparecia em festas importantes com a barba raspada pela metade. Caminhava pelas ruas com um gato e uma gaiola, só para que as pessoas rissem dele. Ele dizia: ser humilde é desprezar-se a si mesmo e alegrar-se quando os outros nos desprezam. Ele queria que o mundo visse Cristo e não a ele. Certa vez, ele recusou o chapéu de cardeal. Ele já havia recusado o chapéu de cardeal várias vezes, jogando-o para o alto e dizendo: paraíso, paraíso, eu prefiro o paraíso. Outro fato marcante na vida do nosso santo: celebrar a missa não era um rito comum, era um encontro físico com o fogo do Espírito Santo. Conta-se que muitas vezes no momento da consagração, o peso da glória de Deus era tão forte, tão real, que as leis da gravidade simplesmente deixavam de funcionar naquele momento. Testemunhas da época, incluindo os nobres e outros padres, relatam que Filipe levitou várias vezes, centímetros acima do chão, enquanto segurava a Eucaristia. Ele entrava em um êxtase, em um estado de êxtase tão profundo que seu corpo parecia perder a densidade da terra. Mas aqui entra o toque de humor e de humildade do nosso santo mais uma vez. Filipe detestava ser visto como o especial. Quando sentia que o êxtase estava chegando e que seus pés começariam a subir, ele tentava se agarrar às bordas do altar ou fazer movimentos bruscos para voltar ao chão. Para evitar também que as pessoas ficassem olhando para ele como um milagreiro, ao invés de olharem para a Santa Eucaristia, ele passou a celebrar suas missas em uma capela privada, pedindo que os assistentes saíssem no momento do ofertório e só voltassem muito tempo depois. Cabia a um coroinha a tarefa de apagar as velas, fechar as portas, para que o santo não fosse observado em seus momentos de suspensão no ar e arrebatamento espiritual. Ele chegava, minha gente, a passar horas suspenso no ar, perdido no amor de Deus, enquanto seus ajudantes esperavam do lado de fora, ouvindo apenas os suspiros de um homem inflamado pelo fogo do amor do Senhor. No dia 26 de maio de 1595, aos 79 anos, Filipe partiu para a glória, deixando uma Roma transformada. Ele não reformou a igreja com decretos rígidos, mas com confissões intermináveis, caridade extrema e um senso de humor que desarma os pecadores. A frase que resume sua vida é o seu lema eterno: longe de mim o pecador e a tristeza. Filipe, nele, minha gente, nos ensina que a santidade é possível para todos, para os estudantes, para o trabalhador, para o pai de família. Basta ter um coração aberto ao fogo de Deus e um sorriso no rosto para o próximo.
Se você se sente cansado ou triste, lembre-se do Pipo Buono. A alegria cristã não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus, de um Deus que está conosco. Irmãos, a igreja celebra o exemplo de entrega a Deus de Felipe Neri no dia 26 de maio. Mas São Felipe Neri está sempre rogando por cada um de nós, que ele possa interceder por cada um de nós todos os dias, nos livrando da depressão, nos livrando da tristeza aparente desse mundo. São Felipe Neri, apóstolo de Roma, rogai por nós. Christe